Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa aula de hoje sobre a Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia é uma das grandes civilizações e de grande importância para a história da humanidade. Qual o significado de Mesopotâmia? O significado de Mesopotâmia, terra entre rios, certo? E por que terra entre rios? Porque era um território, né, que estava aí entre dois rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. Lembrando que faz parte aí do que nós chamamos de crescente fértil, né? Aqui, ó, crescente fértil por causa dessa forma aqui, ó, de lua crescente. E aqui está localizado então a Mesopotâmia, terra entre rios. Aqui está, então, o rio Eufrates e aqui está o rio Tigre, certo? Então, rio Eufrates e o rio Tigre foram os dois principais rios que movimentaram a economia, que auxiliaram a sobrevivência das pessoas daquela época. A Mesopotâmia, pessoal, nos dias atuais, ela corresponde ao país do Iraque, certo? Lógico que não é todo o Iraque, mas grande parte aí do que era considerado território da Mesopotâmia, hoje é conhecido como Iraque, certo? Então, aqui tem algumas imagens de lá, né? Chamadas de sociedades hidráulicas, as civilizações da Mesopotâmia fizeram uso de técnicas de engenharia para aproveitar os recursos fluviais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a engenharia que as pessoas naquela época utilizavam era para tentar aproveitar ao máximo a água. Então, a questão dos rios Tigre e Eufrates se tornaram importantes para o território devido à utilização de água. E as primeiras civilizações urbanas, elas começam, então, a partir deste esquema. Então, nós temos aqui, ó, 6.000 anos atrás, né, que inicia aí, como eu disse para vocês, em torno dos dois principais rios, né, o rio Tigre e o Eufrates, por causa das terras férteis. Então, as cheias dos rios era considerável. Depois que as águas do rio recuavam, ficava então ali aqueles resquícios ali de umidade, e isso fazia com que a região produzisse com grande intensidade. Tiveram também as grandes culturas e o aumento populacional. Então, tudo isso está aí unido com a questão do rio, certo? Então, ó, economia e sociedade, excedentes agrícolas geraram o quê? Desenvolvimento comercial da região, o surgimento de especializações como cerâmica e metalúrgica. Nós temos também que entender que as mudanças políticas geraram, então, os surgimentos das cidades, o processo de administração. Já haviam, então, reis e sacerdotes que assumiram, né? O desenvolvimento da escrita cuneiforme, que é uma das mais importantes quando se fala da era da escrita, que surge aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo a 3.500 anos a 3.500 anos antes de Cristo. Também é na região da Mesopotâmia. O surgimento das sociedades, então, de primeiro momento, acredita-se que foi há cerca de 5.000 anos esses primeiros agrupamentos e que foram próximos aí da região da Mesopotâmia, né, entre o rio Tigre e Eufrates, como eu expliquei anteriormente, devido à fertilidade da terra, a questão também do uso acessível das águas, né, então eram locais aí geograficamente que teria como o homem, mesmo com seus recursos limitados para aquela época, ele conseguia ainda ter aí um aproveitamento. A região da Mesopotâmia, então, aqui, ó, nesse mapinha, está bem esquematizado, né, a questão mais geográfica, certo?
Então, Alta Mesopotâmia, Baixa Mesopotâmia. Então, isso aqui já é mais uma questão geográfica. Depois vocês paralisam o vídeo aí e dão uma olhadinha, certo? Isso é mais para vocês conhecerem. Então, para ficar mais claro para vocês também, aqui, ó, essa região aqui, ó, dos rios, né? Então, aqui eu tenho o rio Eufrates e aqui eu tenho o rio Tigre, então, que fazem parte desse território. Então, aqui já são mais imagens geográficas. E surgiram povos importantes, né? Os sumérios, os babilônios, os assírios, caldeus, né? Os hititas, e tem também essa figura do zigurate, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês na próxima aula, né, da Mesopotâmia, porque como é um conteúdo bem específico, não dá só para ficar nessa aula. Então, eu vou explicar para vocês mais adiante o significado desse zigurate e tal. E aqui foi tudo que os caldeus desenvolveram, os sumérios, né, desculpe, os sumérios desenvolveram. Então, o que que os sumérios desenvolveram? Eles desenvolveram a questão da escrita cuneiforme, então que isso é a grande importância deles, né? Foi a questão de eles desenvolverem essa escrita, que era em forma de cunha. Então, deem uma olhadinha aí, que eles pegavam, então, através do barro e faziam ali desenhos para desenvolver, né, a comunicação, no caso, a escrita. As sociedades da Mesopotâmia eram então classificadas dessa forma, né? Havia um rei lá no topo da pirâmide, em seguida os militares, depois os artesãos, comerciantes e camponeses e depois os escravos. Esses escravos aqui eram normalmente aqueles estrangeiros que perderam a guerra para o território da Mesopotâmia. Eles eram capturados e tratados como escravos. Então, a escravidão que nós estamos acostumados a ouvir não era da mesma forma que ocorreu lá na Mesopotâmia, certo? São, vamos dizer assim, características diferentes, tá? De tempo a tempo. Então, aqui está um pouco, né, da escrita cuneiforme, em forma de cunha, né? Aqui está a reconstituição de Uruk, que é uma cidade, que eu vou explicar para vocês também na próxima aula, certo? Aqui é só algumas imagens para vocês conhecerem. Tá? O Império Babilônico, que teve uma grande importância. O rei Hammurabi, ele elaborou o primeiro código de leis escritos. É aquela chamada olho no olho, dente por dente. Ou seja, o que você faz comigo, você também precisa ter igual. Então, por exemplo, se alguém, de repente, olhasse para a mulher para a esposa de um cara, por exemplo, eles arrancavam os olhos. Ah, fulano roubou. Eles iam lá, decepavam a mão. Então, assim, era olho no olho, dente por dente, né? E o grande destaque aí dos povos babilônicos é o quê? A construção grandiosa dos jardins suspensos. Jardins suspensos da Babilônia, que foram desenvolvidos aí dentro da organização política do rei Nabucodonosor, certo? Mas o que mais se destaca dentro dos povos babilônicos, claro, é a questão do Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis, né? Hoje, por exemplo, nós temos a Constituição, nós temos aí vários documentos que tratam sobre leis, mas o primeiro código de leis aí foi o Código de Hammurabi, né? Foi chamado aí princípio de Talião, a lei de Talião, ou olho no olho, dente por dente, certo? Então, aqui tem algumas pequenas informações, depois vocês paralisam, né, o vídeo aí, para vocês já se situarem para nós termos a nossa próxima aula. Aqui está falando mais alguns detalhes do código de Hammurabi. Olha só um dos exemplos aqui. Ó. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Então, eram penas duras. Se alguém fizer uma acusação a outrem e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado
e se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertencia a seu acusador. Eram algumas leis, né, meio estranhas assim, né? Esses aqui então são jardins suspensos, né, que daqui a pouco vai ter uma atividade, né, relacionada a isso que vocês vão fazer. Tá? Então aqui, ó, essas aqui são as ruínas, né? Ele era assim, né? Então era uma estrutura que, né, tinham aí árvores, né, o gramado aí em uma estrutura, né? E aqui são as ruínas dele, certo? Mesopotâmia nos seus aspectos religiosos, politeísta, né, acreditava então em vários deuses, e foram os mesopotâmicos que desenvolveram aí os signos do zodíaco e o horóscopo. E vários estudos da astrologia também foi a Mesopotâmia, né, os povos da Mesopotâmia que desenvolveram. E normalmente eles associavam deuses às forças da natureza. Isso que é importante a gente entender. Agora, com relação às atividades de vocês, né, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, a questão das atividades de vocês. Então, aqui está um texto para vocês, né, fazerem aí algumas reflexões. Olha só, tem até aqui alguns povos, né, que eu até não citei lá, que são, no caso, acho que os assírios eu citei, né? Mas, de qualquer forma, vocês façam uma leitura para ficar mais tranquilo aí o entendimento, tá? Então, por exemplo, as atividades aqui, ó. Qual destas grandes construções foi feita no reinado do Nabucodonosor? Marca a alternativa correta. Nós acabamos de falar, né? Então, nós não falamos de pirâmides, nós não falamos de fórum, e nós não falamos de biblioteca de Alexandria hora alguma. Então, vocês vão analisar aí, certo? Explique qual o significado de Mesopotâmia e cite o nome do país que atualmente essa região corresponde. E isso, pessoal, está aqui praticamente no início do texto de vocês, certo? Olha só os principais rios aqui que nós já falamos, né? E atualmente, qual o país que pertence, tá bom? Então, pessoal, essa atividade está super tranquila. Na próxima aula, nós teremos aí algumas outras especificidades, né? Informações mais específicas sobre a Mesopotâmia, tá certo? Então, boa aula para vocês, bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? Até mais.